Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Em primeiro lugar, quero pedir perdão pela minha voz. Eu passei por uma crise de tosse por alguns dias, perdi a voz, está voltando agora aos poucos, tomando antibiótico. Bom, nós vamos usar um texto hoje como base para o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Encontra-se em Romanos, capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Vejam, nós vamos falar nesse vídeo sobre as bênçãos de Deus. E aqui, Paulo diz que graças a Jesus, nós recebemos as bênçãos de Deus e ele nos abençoa de graça. Esse aspecto de graça nós vamos comentar num outro vídeo. Eu queria me apegar muito na expressão com ele, né? Aquele que não poupou seu filho, como não os abençoará com ele? Veja, Jesus é a fonte de todas as bênçãos. Não é uma fonte, ele é a fonte. Todas as bênçãos vêm do Senhor Jesus. Mesmo que a pessoa lá no meio da África não conheça Jesus e esteja sendo abençoada, é por ele que ela está sendo abençoada. Está entendendo? Ela não sabe, mas é por ele. Porque não tem outro meio do ser humano ser abençoado se não for por Jesus. É lógico que o inimigo de Deus não gosta disso. E ele inventa teorias, muitas e muitas. Hoje em dia, ele parece que não está nem muito preocupado com inventar teorias novas, porque as antigas estão funcionando muito bem, né? As pessoas recorrem a santos de imagens de escultura, recorrem a benzedeiras, recorrem a cartomante, recorrem a rituais para conseguir aquilo que elas querem. Ou então, vamos falar do lado agora intelectual, são pessoas superiores, né? Recorrem a cursos maravilhosos, profundos, intelectuais. São pessoas assim realmente admiráveis, né? Elas são tão admiráveis que elas precisam lembrar toda hora as pessoas de que elas têm um doutorado, onde elas estudaram, toda hora elas têm que lembrar, porque senão a pessoa não percebe nenhuma diferença nelas, né? Mas as bênçãos, e eu não estou falando aqui contra o estudo, por favor, não me interprete mal, sou professor de inglês, então eu sou a favor do estudo. Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é que nós devemos dar crédito a quem merece. E as bênçãos que nós temos vêm de Deus, inclusive o conhecimento. Tá? Então, o Senhor Jesus nos abençoa. Ele é fonte de bênção. Agora, de novo, eu quero falar uma coisa. Cuidado quando você está só atrás das bênçãos, mas você não quer o Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala que Deus nos abençoa com Jesus. Não é só através dele, com ele. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quando você está com Jesus, já é uma bênção. Já é uma bênção estar com ele. E as outras bênçãos têm que ser consideradas menores do que isso. Se você não entende que Jesus é a maior bênção que Deus deu, é isso que Paulo está dizendo. Você não entendeu ainda nada. Você ainda não entendeu o que é bênção. Né? Sabe, muitas vezes a pessoa segue a Jesus, ela tem certeza da presença dele,
tem certeza do cuidado dele, mas quando o calo aperta um pouco, aí ela mostra que ela dá mais valor a bênçãos menores do que a bênção de estar com Cristo. Veja, eu não estou sendo aqui maluco, não. Estou falando assim, de pessoas que abandonam a Cristo, como uma esposa abandona com facilidade o seu marido. A pessoa serve a Cristo, aí ela para e começa a fazer um monte de coisa sem princípios, começa a se perder na vida, fica num estado de existência pior até do que pessoas que jamais conheceram e serviram a Cristo. Se nós não entendemos que estar com Cristo já é uma bênção, e que desse relacionamento e que dessa presença todas as outras bênçãos derivam, todas as outras bênçãos vêm desse relacionamento, então, sabe, temos que ser muito cuidadosos com isso. Não coloque as bênçãos acima do doador das bênçãos. Jesus é o doador das bênçãos. Você não pode amar as bênçãos mais do que o doador. Isso é importante entender. Isso é perigoso demais. Se você ama as bênçãos mais do que você ama o doador, então você está no caminho da morte. Eu já estou aqui, está querendo assustar as pessoas. Não. Essas são palavras de salvação, de alerta. Quando o médico diz para você parar com a prática de alguma coisa, senão você vai morrer, não é porque ele quer proibir as coisas. Não. É porque ele quer que você continue vivo. Tá bom? O Evangelho são boas novas de salvação. Essa é a tradução. Então, as boas novas de Cristo é que Ele é a bênção. E o resto são bênçãos menores, que partem dele. Ele é a verdadeira bênção. Estar com Cristo, se você não entende isso, é muito melhor do que ter dinheiro, do que ter ouro e riquezas, do que ter poder, do que ter fama, etc. Se você não preza isso mais que todo o resto, você não está no caminho de Cristo. Pelo menos você não o conheceu ainda. Quando você coloca Cristo assim, nesse patamar da tua vida, aí você começa a entender as coisas. E aí as bênçãos também, que nós tanto precisamos, começam a vir. Porque nós estamos com Ele. Sabe aquela história? Tem várias dessas. A mulher quer dar o golpe do baú, né? Ela casa com um homem rico. Ela não casa com as coisas dele no papel, ela casou com ele. Mas só que ele vem com mansões, ele vem com viagens, ele vem com presentes, etc. Né? Com Cristo é assim também. Eu não estou dizendo que nós devemos nos unir a Ele por interesse. Não, não é esse aspecto. Eu estou dizendo assim, porque nós estamos nele, nós estamos com Ele, e as bênçãos vêm com Ele, não separadas dele, então, dessa forma, é que nós estamos no caminho certo. Dessa forma, nós vamos desprezar as bênçãos e vamos amar o doador. Foi isso que aconteceu com Jó, né? Para concluir a história aqui, pelo menos com Jó. Jó, Satanás falou, olha, para Deus, se você tirar todas as bênçãos da vida dele, ele para de te servir. Aí Deus permitiu que o diabo tirasse as bênçãos da vida de Jó, para mostrar que Jó queria mesmo era ficar com o doador. O resto não valia nada. Será que nós estamos nesse nível? Será que nós queremos chegar nesse nível? Será que nós queremos chegar num ponto
da nossa vida, que Cristo seja tudo para nós, que nós possamos chegar ao ponto de preferir estar com Cristo no deserto do que estar no meio de uma mansão enorme, cheia de riquezas, sem Cristo. Já fizemos essa troca? Já trocamos as bênçãos temporárias por essa bênção eterna chamada Jesus? Eu já não estou aqui fazendo poesia, não. Estou falando da minha vida. De vez em quando Deus me testa. No momento eu estou num momento de uma certa calmaria, mas bem pouco tempo atrás, esse ano mesmo, eu tive experiências, dias que eu estava em casa, eu só tinha a Jesus. Só Jesus. As bênçãos que eu precisava urgentemente não estavam ali, mas Deus queria mostrar que eu sobreviveria sem elas, mas eu não sobrevivo sem Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, até que possamos entender e aceitar que Cristo é a maior bênção de todas, sem dúvida alguma. Deus nos deu a maior riqueza que Ele tinha. Deus nos deu seu próprio Filho. Por favor, deixe seu like. Deixe seu like no nosso vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com outras pessoas. Ajude-nos a fazer com que esse canal cresça. Nós estamos querendo muito isso para podermos trabalhar melhor. Estamos fazendo investimentos caros. Precisamos da colaboração de vocês. Tá? Não estamos cobrando nada, mas nós precisamos. Infelizmente, tudo nessa vida custa dinheiro, né? Nós precisamos do teu auxílio. Obrigado pela atenção. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.